Continuando o que nós falamos hoje de manhã, nós temos um ponto de partida, né? Temos já uma premissa em relação ao conceito de meditação a partir do som, principalmente do aspecto do silêncio, né? O som do silêncio, o som do nada, Shabda. E eu havia comentado, né, a respeito de termos hoje uma certa presença desse som e que muitas vezes é confundido com o zumbido e que isso acaba de alguma forma confundindo um pouco as pessoas, perdendo, né, uma grande oportunidade às vezes de utilizar essa falha, talvez de saúde que as pessoas julgam, como uma oportunidade para poder aprimorar essa percepção sonora não audível, né? Ou no caso, uma percepção sonora que estamos ouvindo sutilmente, né? Porque é uma audição ainda física. Mas a partir dela nós conseguimos entrar em outro campo de percepção já não tão audível. Seria justamente esse campo onde nós começamos a perceber sons, também formas, e consequentemente chegando no último estágio, que é o para nada, que é onde realmente nós estaríamos dentro de uma percepção do espaço, que é definido geralmente no yoga também como o conceito de autoconsciência, né? A consciência observando a própria consciência. Um estado de consciência em que você passa a observar tudo que a consciência está observando. O primeiro ponto que nós poderíamos usar é em relação ao conceito de pramana, ao conhecimento da mente, aquilo que nos conduz a uma percepção maior da mente. Mana é de mente. E este pra que está presente, ele é justamente quase que nos dá um sentido de um direcionamento, certo? Um direcionamento para entender aquilo para onde a atenção ou a consciência está dirigida. Pra é a raiz de prajna, que é consciência, mas é uma consciência discriminativa, que está discriminando, está procurando entender algo. Então, é uma consciência que está atuando dentro do campo do intelecto. Mas não o intelecto racional, o intelecto para entender aquilo que está manifesto. Aqui, no caso, é o intelecto para entender aquilo que está por trás do manifesto. Então, é um intelecto metafísico. É um intelecto que é definido também nas tradições como Buddhi, né, a inteligência espiritual. Então, estaria nessa raiz de pra, e depois mana, mente. Pramana geralmente é utilizado como forma de aquisição de conhecimento, né? Nós vimos já nos módulos primeiro, né, o primeiro módulo, a gente já falou sobre isso, já faz um tempo, mas nós colocamos ali que existem algumas formas de você adquirir conhecimento e essas formas são chamadas então de pramana. Por quê? É a forma com a qual a nossa percepção é trabalhada para perceber determinadas nuances que não são percebidas sem essas ferramentas previamente apresentadas, ou sem alguns conceitos. Por exemplo, se nós não entendemos, né, o que é a composição de hidrogênio e oxigênio, e que duas moléculas de hidrogênio com uma de oxigênio dá água, nós vamos pensar que a água é a água somente. Mas quando você tem um conhecimento a respeito do que compõe a água, quando você pensa o elemento água, ou um copo d'água, né, ou qualquer coisa ligada à água, você já sabe que aquele é um aspecto primário daquela matéria, daquele objeto. Aquele objeto água é constituído também por alguns elementos químicos, né, algumas moléculas químicas. Então, esse pramana seria uma forma de nos dar uma prévia daquilo que nós estamos observando. Por um lado, isso pode também nos dar uma limitação, porque se eu tenho uma apresentação prévia de um conhecimento, eu também posso ficar preso a determinados modelos de observação das atividades, ou dos eventos, ou da realidade, ou dos objetos. E isso é o que faz com que, às vezes, um dogma é uma forma de colocar uma lente sobre os nossos olhos. E quando nós estamos com esse dogma, ele não deixa de ser um pramana, esse dogma faz com que aquela realidade seja vista da forma como aquela lente está nos propondo ver. Então, isto é o que é definido como pramana. Só que o que eu disse, o pramana, o termo pramana, significa justamente um discernimento, esse pragyana, essa capacidade que a consciência tem de discriminar
aquilo que está na mente, aquilo que está no campo mental, mana. E indo um pouco para o campo da psicologia do yoga, porque a gente está falando disso basicamente, né? Meditação é a ferramenta principal da psicologia, pelo menos na psicologia do yoga, né? Infelizmente, somente a psicologia do yoga utiliza a meditação realmente como ela deveria ser utilizada na psicologia. Nós vamos ter um entendimento, então, de que esse elemento chamado mente, né, essa estrutura da consciência que é chamada mente, é justamente o palco ou o círculo aonde o ego se apresenta, onde o ego está configurado para a nossa experiência e identificação com as coisas, com os eventos, com as experiências, com a realidade. E essa identificação cria um condicionamento. E aí, para conseguir estabelecer uma presença nesse campo de condicionamento, que é a própria mente, imagine que esse campo todo de percepção nosso é um campo que a nossa mente está estruturando como percepção da realidade. E quando essa percepção da realidade é vista a partir de um dogma, significa que o ego é que está fazendo essa mediação entre a consciência e a realidade daquilo que está sendo experienciado. Então, o Pramana, ele significa da forma como foi mantido dentro dos diferentes sistemas, diferentes tradições e filosofias do yoga, significa uma forma de doutrina mesmo. São doutrinas. No entanto, quando nós buscamos a palavra em si, nós entendemos que é uma ferramenta na qual a consciência, estando realmente posicionada como consciência e não posicionada como um ego, nós conseguimos então entender tudo que está no nosso campo mental, no mana. E a meditação, depois de darmos a base dela com essa ideia do nada, Shabda, nada Brahman, que é o som, nós passamos agora a estabelecer uma presença no nosso campo de presença, no nosso campo de experiências, para poder, a partir da própria meditação, da consciência meditativa, perceber a realidade que está agora ancorada nessa estrutura mente, nessa estrutura manas, para poder perceber o que é uma construção da minha mente, o que é uma construção do meu ego e o que é realmente a realidade que está ali presente naquele objeto ou naquela experiência. Essa seria a ideia original da palavra pramana, né? Não considerando mais ela como uma estrutura de doutrina, né? Ou uma lente para você poder ler, entender e ver a realidade. Pelo contrário. Então, nós trazemos o conceito de pramana para a dimensão da experiência meditativa. Isso significa que a meditação deixa de ser, então, um processo passivo, deixa de ser um processo passivo para se tornar um processo ativo, onde você não fica meramente exposto aos eventos que ocorrem no seu campo de consciência, mas agora você está numa disposição de atuar nesse campo de consciência através da experiência meditativa. Isso significa que nós teríamos, então, durante a prática meditativa, e o que nós vimos anteriormente, né, o processo de introspecção, esse voltar-se para o seu núcleo, para se expandir de dentro desse núcleo para a realidade, né, manifestando essa realidade da sua experiência, nós vamos entender que esse campo onde a experiência vai se dar agora é o campo da mente, porque nós estamos supostamente meditando, certo? Meditando. Algo está me sendo dito. Meditar é isto, é você se colocar em uma posição onde algo vai ser dito, medito. Algo que vem desse som, o som do vazio, que é o som da consciência, que nós vimos na primeira parte, nada Brahma, nada Shabda Brahma. Trazendo o conceito de Pramana, que significa, portanto, discriminar a estrutura da mente, em outras palavras, significa você se colocar como consciência que observa a mente, e não mais um sujeito ego que está envolvido pela mente, lutando para entender a mente, lutando para tentar superar a mente, lutando para tentar calar a mente, que é o grande desafio que é visto geralmente quando se começa a estudar meditação, praticar meditação.
né, que é calar a mente, que é eliminar a mente, assim como também o ego, né? Isso tudo, na verdade, são formas de entender bastante preliminar e muito falha o que é a meditação, o que é a mente. Então, a ideia da meditação é você chegar nesse espaço onde você não está mais envolvido pela mente, pelos padrões mentais, pelos dogmas, pelas concepções da mente humana, e se colocando realmente nesse espaço onde está a mente divina. É literalmente isto. É como se a estrutura, você está dentro de uma sala. E você olha, você vê as paredes, vê a porta, vê as janelas. Mas uma pessoa que conhece mais da engenharia, ele observa e ele não vê somente a estrutura pronta, decorada, né? Aquela sala toda decorada. Ele olha, ele observa, ele consegue perceber onde estão as colunas, onde estão as vigas de concreto, né? Onde estão as lajes que estão compondo ali o teto, se for um engenheiro, talvez. Então ele começa a perceber tudo, como que foi feita a estrutura daquela sala. Da mesma forma, esse primeiro momento da meditação é quando você começa a observar a estrutura da mente. E quando se observa a estrutura da mente, o primeiro objeto que é observado na mente, que faz parte da estrutura da mente, é o ego. E nesse ponto, então, você começa a perceber que o ego é o centro da estrutura mental. E qualquer obstáculo que exista, qualquer premissa de dogma, premissa de crença, premissa de doutrina, está ali no centro desse sujeito virtual que é o ego. Só que a meditação ela te propõe chegar em um espaço onde você não está mais envolvido pelo espaço da mente. Você está agora observando a mente. Você está observando a estrutura da sala e não está mais envolvido, apreciando, né, e todo hipnotizado pela sala. Você está agora observando a estrutura da mente. E a dificuldade real que existe, mas que ninguém, pelo menos assim, eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso, os grandes mestres e professores de yoga que estão aí nas redes sociais falando e falando e falando, é que existe existe um limiar, né, entre esse espaço da mente e esse espaço fora da mente. Até por isso existe esse grande dilema de estar lutando com a mente, né, de não conseguir calar a mente, silenciar a mente. E como saída, geralmente se utilizam outras técnicas, e uma delas geralmente é usar mantras, né? Mas é tudo pequenas salas dentro dessa sala maior que é a mente. Você sai de uma salinha e vai para outra sala. Então você não está resolvendo o problema, você não está realmente vendo a estrutura da mente. Você está apenas indo para uma outra parte dessa mesma estrutura mental. E a meditação, então, não é ficar ali resolvendo esse grande quebra-cabeças da mente. É você transcender esse espaço da mente. Então, aí nós estamos já realmente falando de meditação. Até, diríamos, dharana, que é a concentração, é o que a maioria trabalha. A maior parte dos cursos de meditação, tudo que é falado a respeito de meditação, em boa parte está se falando sobre dharana, concentração da mente. E aí nós temos um grande, diríamos um equívoco mesmo, quando se usa ou tenta se usar bases da neurociência para explicar a meditação e entender a meditação através da neurociência. Eu vejo vários e vários professores de yoga, né, influencers, falando esses devaneios, né, de usar a neurociência para embasar a meditação, quando na verdade é o oposto, né? A meditação é que nos dá bases para entender o que é toda aquela teoria que a neurociência nos traz. Então é um processo totalmente inverso. E muitas vezes nós nos rendemos a essas teorias, né, nos rendemos a essas premissas científicas ou cientificistas e achamos que precisamos entender, o que que a neurociência fala sobre o despertar de Kundalini, ou será que realmente despertei minha Kundalini porque a neurociência vai te dar uma certa base? Não, esquece tudo isso. Quando você entende o processo da meditação e você entra no estado de meditação, tudo que está sendo teorizado a respeito da neurociência ou a respeito da própria física quântica, que também tudo agora é relacionado à quântica, né? Você vai entender que nada disso está, diríamos assim, fundamentando a meditação ou fundamentando o yoga.
ou fundamentando a consciência. Pelo contrário, tudo isso serve apenas como esses paradigmas que nos levam até esse limiar onde, a partir daqui, nós temos que dar um salto. E temos mesmo, não é aquela coisa você escolhe. O livre-arbítrio é escolha ficar no seu ego e totalmente hipnotizado por essa realidade, certo? Lendo livros atrás de livros, não chegando a lugar algum, vendo vídeos e vídeos, não chegando a lugar algum, ou simplesmente entender no seu silêncio o que você precisa fazer. Entender no seu silêncio uma intuição superior, uma intuição que vem dessa inteligência espiritual. E ela vai te mostrar, porque ela é você mesmo, é a sua própria consciência te ditando o que você precisa. E é um paradigma no qual a meditação te coloca realmente em um limiar que você não vai se sentir arrogante, né? Ou pleno de soberba, porque agora você não precisa de mais ninguém, no sentido de que agora você realmente entendeu que os mestres estão falando da experiência deles e cadê a sua experiência? Você nem se preocupa mais com isso, você simplesmente vai e assume a sua experiência. A meditação é um processo de você assumir a sua própria experiência de vida, a sua própria experiência de estar na presença. E a maior parte dos mestres, eles fizeram o papel deles até pouco tempo. Nesse limiar, a gente tem que realmente buscar a experiência dentro de nós. Pegar o que cada um nos ensinou, o que cada um nos deixou, certo? Mas nas entrelinhas eles disseram algo assim: esse conhecimento está aqui para vocês pegarem, entenderem, praticarem e avançarem por vocês. Mas alguns seres humanos, com algumas intenções de estar ali dentro do círculo, ou da sala do ego, fizeram daquilo sistemas aos quais nós tivéssemos que ficar presos a eles. Dogmas, né? Para sintetizar, é uma hipnose, é uma grande hipnose coletiva. E essa hipnose é a sociedade humana hoje. Então, quando nós pensamos em meditação, nós estamos pensando em realmente estabelecer uma âncora real da nossa consciência, até mesmo para dar uma base e uma referência para todas as outras ciências, principalmente para a neurociência, e para mostrar, por experiência própria, que a consciência não é um efeito, um fenômeno ou o resultado do cérebro. Pelo contrário, a consciência ela precede o cérebro é que é o resultado da consciência. Então, à medida que você expande a sua consciência através da meditação, você está expandindo também todo o seu potencial neural, expandindo a sua rede neural com outras redes neurais que não são somente do seu cérebro ou da sua estrutura Anamaya, Pranamaya, Vijnana ou Anandamaya. Você está conectando agora a sua estrutura neural com a estrutura neural do todo o sistema, do universo, do cosmos, porque tudo é uma rede totalmente integrada. E aí, claro, se você experiencia isso de verdade como prática meditativa, você entende que é assim. Porém, se vamos tentar apenas buscar essas bases em mestres, eles vão falar outras coisas. Se vamos buscar essas bases apenas em cientificismo, eles vão dizer outras coisas, porque eles vão setorizar. Ah, isso é um assunto de outra área, né? Ou isso é um ramo de estudos de outro campo de pesquisa. Quando, na verdade, nós somos o próprio laboratório dessa consciência que está evoluindo e que somos nós. Que o grande passo para ajudar nesse processo é através da meditação, desde sempre. Se você busca também referência em todos os tratados antigos, eles falam, né, ou literaturas ditas sagradas, vão mostrar o processo meditativo presente sempre. Como é dito, o próprio Brahma, meditando, manifestou esse universo que nós estamos aqui hipnotizados nele. Estamos vivendo o sonho hipnótico de Brahma, é isso? É, ou mesmo quando você tem ali na Bíblia certas passagens, né, no deserto ou no monte, né, tem ali os personagens que estão ali e entram em transe, acessam o conhecimento e dali as coisas mudam. Como? É meditação. Então, o processo meditativo é essencial, mas não é algo que é de fora, esse que é o ponto importante de entendermos. Porque tudo que está fora de nós está na mente, na estrutura da mente. E se está na estrutura da mente, está condicionado por doutrinas para
anestesiar e hipnotizar o ego. E o ego adora isso. Por quê? Uma hora ele está seguindo uma linha, outra hora ele está praticando outra história ali que inventaram, né? Depois outra hora está seguindo uma outra coisa que surgiu, ou que alguém falou, ou porque agora está bombando em alguma rede social que todo mundo fala, eu também quero aprender isso. É tudo um jogo sem fim do ego. E, de certa forma, toda a questão ligada ao ego é uma questão que incomoda muitas vezes, né? Porque geralmente o ego ele é visto como aquele objeto que a gente não pode mexer. É igual uma cobra. Por quê? Se você mexe no ego, você abala a estrutura da sala, abala a estrutura dessa mente hipnotizada. E nós temos medo, muitas vezes, de romper com essa estrutura porque estamos identificados com essa hipnose. Quando, na verdade, o que nós temos que fazer é simplesmente romper com essa hipnose. É a única coisa que nós temos que fazer. Mas por quê? Porque o ego não serve? Ou porque essa realidade é ruim? Não, porque esta é a única atividade que nós temos realmente para realizar como seres humanos, diferente de outras espécies. Não que elas não estejam meditando, não que um gato, de repente, não esteja meditando quando você observa ele ali quietinho, ou um cão, né, ou um cavalo, qualquer animal. Será que aquele grão de areia que está lá na praia que nós comentamos também não está meditando? Com certeza. Porque tudo que é consciente e tudo no universo tem consciência, tem, portanto, a propensão natural a meditar. E aí, nesse ponto, meditar é essa consciência que sai desse campo da mente, passa a observar o espaço, o campo da estrutura da mente. Ela vai meditar no quê? Naquilo que está sempre se manifestando. É como se estivesse sempre fazendo um recuo mais para trás, um zoom out, voltando-se cada vez mais para trás, que não é, na verdade, uma questão de movimento no espaço, né? O cada vez mais para trás é estar cada vez mais no seu núcleo, de onde está emanando toda essa estrutura da experiência que o eu está tendo. O eu aqui, o eu real, o ser, não o ego, certo? Então, nesse sentido, aquele som primordial, nada, é o objetivo de posicionamento que nós vamos ter estabelecido para a nossa consciência. Estabelecer onde não existe nada sendo dito para mim a não ser a minha própria sonoridade do silêncio que emana da minha consciência. É ali que nós ouvimos realmente o que, vamos dizer, Deus tem para nos falar. É ali que nós entramos num diálogo profundo com a fonte. E isso é meditação. É meditar. Essa fonte primordial que faz parte e da qual fazemos parte está nos ditando tudo que precisamos a cada instante. Então, ao se posicionar nisso, nós entendemos então que aquela pedrinha, aquele grão de areia, que está também vibrando aquela ressonância sonora, próprio nada, está logo num estado de consciência de receber toda essa emanação sonora de dentro dela. Deve estar meditando, com certeza, assim como qualquer outra forma de consciência que exista. Estão todos processos em processos meditativos, mas processos meditativos distintos desses que a gente está acostumado a ouvir, sentar, ficar ali meditativo, né, vibrando, mantra. Isso tudo é uma construção do homem. É desnecessário? Não. Num estágio é importante termos. E é esse estágio que intercede, né, que está aí mediando entre dharana e dhyana, a concentração para a meditação. A meditação já é esse lançar-se por completo no seu próprio ser. E ali do ser, observar a mente. Por isso, a ideia de consciência da própria consciência. Seria essa a base. Então, tudo isso seria a ideia de pramana. E aí nós temos o que nós já estudamos no módulo 6, certo? Pratyahara, que é o conceito de introspecção. E aí nós temos também nessa palavra essa estrutura, pratyaksha. Pratyaksha, pramana. Né? Prati significa direcionar, certo? Aksha significa olhos. Então, aquilo que nos direciona a visão. Pramana, para discernir, discriminar aquilo que está em mana, na mente.
Então, pratyaksha é uma percepção direta. É traduzido geralmente como percepção direta. Uma percepção direta da visão, porque é aksha, olhos. Mas não são os akshas dos olhos físicos. Esse aksha se refere aos olhos da consciência, aos olhos que estão lá no nosso Ajna Chakra. Então, é justamente o olho ou a visão da consciência. E é dessa visão da consciência que nós temos uma percepção direta da realidade. Qual realidade? A realidade que está sendo estabelecida, construída, dissolvida e reconstruída a cada 50 frações de um segundo. Não é isso só para a gente não ficar só na parte teórica, aparentemente não embasada, você encontra sustentação para essa teoria na teoria do vazio de Planck, né? Do movimento no vazio de Planck, de Max Planck, na teoria da física quântica, onde, dentro da estrutura dos nêutrons, existe uma outra estrutura menor ainda, que seriam os Plancks. Justamente ali onde o tempo estaria sendo, vamos dizer, costurado, sabe? Como pegar o tecido e você vai traçando as linhas e forma um tecido. Então é ali que estaria sendo construído essa percepção de tempo contínuo da nossa realidade, certo? E, inclusive, isso tem também no próprio Bhagavata Purana, uma definição ali apresentada sobre o tempo, a ideia do tempo. E para você ver essa constituição do tempo dado no Bhagavata Purana, tem pelo menos 2.000 anos, pelo menos 2.000 anos a 2.500 que está escrito. E diz ali, em sânscrito mesmo, que o tempo surge na dimensão subatômica. Esses rishis antigos já conheciam dimensões muito menores dessas que nós conhecemos. Em uma dimensão subatômica é onde ocorre a primeira combinação de duas partículas. A união dessas duas partículas começa a ocorrer o tecido do tempo, ou o tecido da própria realidade. Só que pratyaksha não é perceber a realidade que está aqui. Esta é a falha, inclusive, da tradição do Vedanta Advaita. Porque o sistema de conhecimento que é apresentado pelo Vedanta Advaita é um sistema de pratyaksha pramana, e que é basicamente você perceber a realidade. Mas é a realidade que já está costurada, a realidade que já está texturizada, a realidade que tem uma continuidade. Não é a realidade a nível de subpartículas atômicas. Percebe a diferença? Por isso, eu digo que as duas visões estão falhas, ou pelo menos elas estão muito certas, mas estão certas em relação a sustentar uma percepção da realidade para o ego, não a sustentação de percepção da realidade para o verdadeiro ser, para o eu, para a consciência. E para o yoga, o que importa é esta concepção de percepção da realidade a partir da consciência e não do ego. Embora eu não vou nem arriscar isso, eu vou dizer isso com certeza, 100% de todos os sistemas baseados nos Vedas, baseados em todas as tradições que sustentam as teorias do yoga, são sustentações para o ego. Digo isso sem sombra de dúvida. E com experiência própria de mais de 25 anos. O que eu quero dizer com isso? Que nós temos assim que entender quando existe um conhecimento que não é um conhecimento que está tentando nos moldar ou nos doutrinar, mas quando tem um conhecimento que ele é totalmente coerente, ele vibra em você, que faz sentido para você. Quando nós percebemos esse conhecimento, o que nós temos que fazer é colocá-lo em prática. Porque quando você percebe esse tipo de conhecimento, e às vezes é difícil porque nós estamos tão hipnotizados, né, por aquilo que é um falso conhecimento, e você tem tanto conhecimento verdadeiro, no sentido de um conhecimento material, como o próprio conhecimento da física, da química e da biologia, pode ser, mas é um conhecimento físico, um conhecimento material. Mas você também tem um pseudo-conhecimento a respeito daquilo que não é material e que muitas vezes é apresentado como conhecimento espiritual, conhecimento transcendental, metafísico, quando na verdade é aí que está o pseudo-conhecimento. Nós achamos que estamos seguros, não é? Porque
Eu não estou mais me baseando na literatura da ciência, ou da física, ou da filosofia ocidental. Agora eu me baseio somente nos livros das tradições orientais, dos Vedas e tudo mais. O próprio Bhagavad Gita está explícito ali. Abandone toda a palavra florida, a linguagem florida dos Vedas. Abandonar a linguagem florida dos Vedas basicamente é: pare de ver a partir do ego. Comece a ver a partir do próprio ser. Muitas vezes também isso não é atrativo. Isso acaba não sendo atrativo. As pessoas querem algo que dê uma satisfação para o ego. E às vezes, uma prática meditativa em que você vai sentar e ficar observando toda essa nuance dessa estrutura da mente, sabendo que lá no meio do palco tem alguém te chamando, sai disso daí, vem para cá, sai daí, vem para cá. É o ego. Aí a gente cede fácil a isso. Você é realmente ficar aqui meditando, isso aqui não dá em nada, não. Jaya fala, fala, mas isso é só teoria. Pronto, cedeu ao ego.